Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa que corre atrás procurando soluções. É muita gente correndo aí, viu? Chovendo muito, né, Serginho? Pedir pro, daqui a pouquinho, o Lucas pegar aquela câmera lá da rodovia Presidente Dutra para ver como é que está o trânsito para quem está chegando ou saindo da cidade de Guarulhos. Estamos transmitindo, além do canal 3 da NET, pelas maiores fanpages de Guarulhos. Jornal Guarulhos Hoje, do nosso amigo Luciano Maciel, são quase 200 mil seguidores. Também pela fanpage do Guarulhos Web, mais de 66 mil seguidores. A fanpage da TV Guarulhos, né? Da TV Guarulhos, a minha pessoal e também do programa Tribuna Livre. Então tem muita coisa aí para você nos acompanhar. Quero agradecer o pessoal da Guarulhos Web, o site mais acessado de Guarulhos, www.guarulhosweb.com.br. E olha, essa aí já na primeira página você vai ver o direto da redação, viu? Direto da redação. Ó, que bacana, tá bonito aí, ó. É, direto à redação feita pela TBL Comunicação. Esse é o jornalista Jonathan Silva. Dá uma olhada aí que tá muita coisa bacana aí. É o pessoal do Guarulhos Web. Agradecer a ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio, viu? Vá lá conversar com o presidente, William Panek. Você vai ficar surpreso nas soluções de telefonia, clube de descontos, certificado digital, entre outras coisas que eles têm lá. Muito interessante você, comerciante industrial de Guarulhos. Vamos falar da Guarupaz. A Guarupaz está desenvolvendo um trabalho assim bacana, viu? Muito interessante. E você sabia que o setor de transporte coletivo é um dos maiores geradores de empregos formais da região? São mais de 5 mil empregos diretos só em Guarulhos, beneficiando mais de 17 mil pessoas. Dê a preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Meu amigo Lucas, nós temos hoje, por acaso, aniversariantes? Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 30 de janeiro. É dia de cantar parabéns para Aline Silva, Carolina Souza, Geraldo Teixeira, Masterson Luiz, Natanael Ribeiro, Otávio Seneri, Sandro Veronese e Wellington Nascimento. Parabéns a todos vocês, aproveitem um ótimo aniversário. Muito bem, parabéns a todos. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nosso amigo advogado, o doutor Alexandre Cadeu Bernardes. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. É com grande satisfação que retorno ao programa. E, em nome do Serginho, dou um abraço a toda a equipe técnica e ao povo de Guarulhos, sabendo que o seu programa vai além das fronteiras de Guarulhos, pega Grande São Paulo, pega o Alto Tietê, e isso muito nos enobrece, porque conhecemos o seu trabalho de dedicação e esmero em tudo que faz. Muito obrigado pelo convite, Roberto. O prazer é todo nosso. E eu chamei o doutor Cadeu porque eu tenho muito amigo perguntando tanta coisa sobre o presidente Lula, né? Porque Guarulhos ficou 16 anos sob o governo petista. E tem muita gente que gosta do Lula, tem muita gente que tem dúvidas. E quando a gente ouve um advogado amigo da gente, bem próximo, não é igual aquele pessoal da televisão lá de São Paulo, de Brasília. Então, nós preparamos algumas coisas aqui com relação ao presidente Luiz Inácio. E uma coisa que todo mundo pergunta muito é se o senhor Luiz Inácio será preso. Acho que é a pergunta mais fundamental. Ele foi condenado em segunda instância, doutor. Ele será preso? Acho que é a pergunta mais direta. Se fosse hoje, se o processo dele... É interessante saber o seguinte, ele teve uma condenação de 9 anos e meio, em primeira instância, pela vara, a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é onde o juiz Sérgio Moro é quem judica.
E ele teve essa punição, essa pena aumentada para 12 anos e 1 mês, salvo engano. E a base hoje do TRF, eles inclusive têm uma súmula de número 122, em que se diz que, né, por essa súmula, que esgotados os recursos perante o tribunal, o condenado deve sim passar a cumprir a pena. Entretanto, o que nós temos que ver? Existem recursos ainda. Nesse momento, ainda é passível de se receber um recurso chamado embargos de declaração. Tá? Então, é possível ser preso? É possível. A atual sistemática do STF hoje, a sistemática processual, permite o apenamento antes da pena transitada em julgado, e é essa a discussão que talvez a gente vai discutir um pouco melhor daqui a pouco. É a favor, sim, do cumprimento da pena antes de transitar em julgado. O que quer dizer isso? Que mesmo pendente de recursos para o STJ e para o STF, uma vez que se encerrar a possibilidade de recursos, esgotarem os recursos no âmbito do TRF4, o Lula pode ser preso. Então, quer dizer, existem recursos, ainda existem recursos que podem deixar o ex-presidente fora da cadeia. Sim, com certeza. Quais seriam esses recursos? Nesse momento, é o que eu te falei, nesse momento, no âmbito do TRF4, cabe ainda os embargos de declaração. Lá não está, vamos dizer, pacificada a condenação. A partir do momento que se estabilizar a condenação com o julgamento desse recurso de embargos de declaração, acredito que lá vai ser julgado em 1 mês, no máximo 2 meses, é possível ainda ter recursos para o STF e para o STJ. São 2 recursos. Para o STF, o recurso de natureza constitucional, ou seja, vão discutir se a norma violada através desses julgamentos feriu a Constituição ou não. E para o STJ vai se discutir se a aplicação daquela lei federal, que são as leis infraconstitucionais, se elas foram violadas ou não. Ou seja, os recursos podem atacar matéria constitucional ou infraconstitucional. Se for matéria infraconstitucional, vai para o STJ. Se for matéria constitucional, para o STF. Um exemplo, se você me permitir, o que seria um recurso de âmbito de natureza constitucional? Por exemplo, quando a Constituição diz que a prisão só caberia com o trânsito em julgado. Sendo que de 2016 para cá, até através de um julgamento do Teori Zavascki, que o Pleno acompanhou, se criou o entendimento de que com a estabilização da pena em 2º grau, já não se discute mais autoria e materialidade. Eu queria que o senhor explicasse exatamente isso. Quando se julga na segunda instância, nessa segunda instância foi decidido, né, foi julgado que Luiz Inácio é culpado e que todas as provas estão corretas. Isso não se discute mais, certo? Certo. Então, o que vai se discutir é se houve algum tipo de erro durante o julgamento, é isso? Exatamente. O que tem que fazer, esses embargos de declaração são para aperfeiçoar a sentença. Porque se forem interpostos, é para quê? Para esclarecer pontos de contradição, pontos de omissão e até mesmo erro na aplicação da lei. Por exemplo, vamos supor que o juiz Sérgio Moro e os desembargadores entenderam que determinado fato, tá, como por exemplo o enriquecimento ilícito, como que se deu? Se é necessário ter a figura do dinheiro, tá? Apesar de que nesse processo não está se falando sobre isso. Nesse processo está se falando de corrupção e está se falando de lavagem de dinheiro. E a discussão que se tem é se aplicaria ou não o crime de lavagem de dinheiro sem ter vamos dizer, a circulação do valor financeiro. É isso que está se discutindo. Se discutiu muito que estão falando do triplex, mas que o triplex não está no nome do Lula. Então, isso não seria prova suficiente dizendo que se não está no nome dele, então ele é inocente.
Não, É chamado prova indireta, isso? na realidade, o Lula ele foi condenado em razão do conjunto probatório. O que é o conjunto probatório? São todos aqueles elementos de prova que levam o juiz a criar a convicção da sua decisão. Não necessariamente precisa ter o elemento material. Você pode ter elementos indiretos, que seriam as provas indiretas, que circunstancialmente colocam aquela situação dentro do enquadramento de um crime. Então, ali, vou te dar um exemplo. O caso do triplex, tá? Existia, desde lá do começo da cooperativa, a intenção da compra por parte da dona Marísia Letícia, ou por parte do Lula, sei lá, não vi o processo nesse sentido, parece que estava em nome dela. Depois disso, houve vamos dizer, a intenção de se pegar o triplex, primeiro era um apartamento simples, depois o triplex, e no meio de tudo isso aparece a OAS para encampar a cooperativa que tinha quebrado, tá? E isso através de troca de favores, através de troca de obras com a Petrobras, tá? Então são vários elementos calçados, vamos se dizer, em uma situação que cria, vamos se dizer, satélites. Você tem um planeta e tem os satélites. O planeta é o problema e os satélites foi tudo aquilo que foi apurado com relação àquele problema. Então você tem inúmeros depoimentos que atestam que a forma que se teve de, por exemplo, de se ter aquela obra pela OAS junto à Petrobras, foi como? Foi ele assumindo aquele compromisso com relação à finalização daquele prédio, do condomínio todo, e no meio de tudo isso ele poder revender, ter até lucro com as outras unidades, mas reservando aquela unidade em específico para o casal Lula e Marísia Letícia. O TRF4 julgou tudo que tinha contra Lula ou tem mais alguma coisa? Não, o Lula ele responde somente na vara do Sérgio Moro, porque é lá que está a discussão de Odebrecht, e não é nem só da Odebrecht, é do caso da Petrobras, discute também um processo à parte, que é o sítio de Atibaia. Isso. Só que em Brasília, pela 10ª vara, você tem outras situações ainda que são bastante graves, tá? Como, por exemplo, você tem um processo na qual o Lula tenta evitar a delação premiada do Nestor Cerveró, isso está sendo apurado, tá? Você tem um outro em que o Lula é acusado de fazer junto ao BNDES, ajudar a Odebrecht, e isso em troca das palestras que ele fazia. Isso tudo na 10ª vara de Brasília, tá? Você tem também um outro processo que investiga a compra de caças suecos para manter os benefícios fiscais. Nossa, eu tinha esquecido dos caças suecos, é verdade. Então, e isso daí se converteu, tá, em medida provisória, e a troca do favor aí, vamos dizer assim, público, foram 2,5 milhões a uma empresa do filho do Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva Filho, tá? E ainda temos o caso em que ele foi acusado de vender medidas provisórias em 2009 para ajudar as montadoras. Então são situações que ainda podem agravar a situação penal do ex-presidente. Romualdo Galvão, audiência do Roberto aqui no Ceará, assistindo a exposição do competente Dr. Alexandre Cadeu Bernardes, brilhante advogado. Romualdo, nós assistimos lá do Ceará. Meu amigo pessoal, um grande amigo, foi através das mãos dele que fui levado para ser relator no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Uma pessoa que no meu início de carreira, ele muito me ajudou até, sem falsa, vamos se dizer, a afirmação, me dando cópias de petições para me tirar de modelo. Olha só que coisa. Um extremo caráter, uma pessoa muito boa e que soube ajudar as pessoas que precisavam, que ele pôde contar com ele. Um grande abraço aí. Ney Charles nos acompanhando, o Hélio Nascimento, o Áureo Alexandre, o Caí Mendrone, que o senhor conhece, o Mendrone. Roberto Samuel, pelo programa, parabéns pelo programa, e agradecimento ao doutor Alexandre Cadeu pelos esclarecimentos. Rose Berardes, o Alfredo nos acompanhando, o Ricardo Pinho, Humberto Suzarte, Emerson Chaves,
nosso amigo Davi Sartor, Décio Pompeu, Val Calisto, Fábio David nos acompanhando, Francilei Viana, Maria José, nossa amiga. Aliás, o Décio está te mandando um abraço, viu? Grande amigo também. Eduardo Freitas pergunta se pode 2 cobranças de tarifa de ônibus da tarifa mais cara do Brasil. Olha, hoje nós estamos falando mais sobre o Lula, mas eu posso trazer aqui o doutor para falar sobre essa questão, que eu acho que ele nem se preparou, viu, Eduardo? O Douglas Irai, boa noite ao Roberto e boa noite ao doutor Cadeu. Paloma Sampaio está perguntando quando será regularizada a coleta de lixo, já que a Quitaona não fará mais. É uma boa pergunta, viu? Eu não sei como é que está essa questão. O Eduardo Eguchi está lhe mandando um abraço também. Nosso grande amigo. Me diz o seguinte, Lula tem condições de concorrer à eleição esse ano, doutor? Eu acredito, pelo que a gente hoje consegue notar, vamos dizer, da movimentação política, que ele vai sim ser candidato. Esse é o meu sentimento. Mas eu acredito que no final o TRE não vai concordar, porque vai passar ele na peneira da ficha limpa. Que tem muita controvérsia, não tem nada decidido lá no Supremo, né? Não, na realidade é o seguinte, nós temos que separar agora a lei da ficha limpa da decisão penal. O que a lei da ficha limpa ela exige? É apenas a condenação em órgão colegiado. Só que aí, se você me permite fugir do aspecto processual para ingressar um pouquinho só no aspecto político, eu acho que a saída do PT até para lançar uma candidatura é justamente manter a candidatura do Lula. Por quê? Ainda que ele não vá ser candidato lá na frente, se ele for candidato, ele tem uma leva de população enorme, a população aclama ele, do mesmo jeito que ele é odiado, ele é amado. Então essa é uma realidade. Ele é um líder populista, isso não pode se discutir. Agora, eu acredito que uma das estratégias do PT é manter ele na disputa até a última hora e talvez na última hora substituir ele ao cargo de candidato, a possibilidade de ser candidato, até para fortalecer o partido. É como eu vejo a coisa. Agora, se fosse para hoje, como que o TRE julgaria? Ele não seria candidato, porque ele teria a punição. Mas para isso, tem que estabilizar a sentença de 2º grau. Tem que estabilizar a decisão do TRF4, o que só vai ser possível depois dos embargos de declaração. Eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, compartilhar essa live aqui. Agradecer a Helene Guedes, o Zafra Almeida, o Luiz Carlos Cantagesse, ele que é do Consegue, da Vila Augusta, se eu não me engano, da região sul, se eu não me engano. Ele está mandando um abraço para o doutor Alexandre Cadeu Bernardes. Acho que ele é da Ponte Grande, não é? O pessoal lá da Alameda Real, conhece? Opa, tá aqui, ó. Nossos amigos Júnior, Tadeu, exatamente. Adirce. Vamos trazer eles aqui um dia? Vamos sim. Vamos trazer eles aqui, um ótimo restaurante lá na Alameda Real. Tá dando parabéns para mim e pelo programa. E dando parabéns para o doutor Alexandre Cadeu Bernardes. Muito obrigado, um abraço a eles. Rapidamente, o nosso tempo já está acabando aqui, mas uma dúvida que ele me tirou, eu confesso que eu tinha uma dúvida, qual é a diferença entre o STJ e o STF? Eu sempre achei que um estava acima do outro, Sérgio. Não estão. Existe uma paridade, e o doutor Alexandre me explicou isso, eu não sabia. Exatamente porque o Lula pode recorrer ao STJ e ao STF, correto, doutor? Exatamente. Eu queria saber qual é a diferença aí, de uma forma bem simples para eu entender e para o nosso público também entender. De forma simples é o seguinte, o recurso a ser manejado contra, por exemplo, a necessidade do trânsito em julgado, que é uma norma de ordem constitucional. O que significa trânsito em julgado? É quando já julgou, já não tem mais decisão. Recurso nenhum, tá? É perante ao STF, ou seja, o STF vai julgar as causas de natureza constitucional, enquanto que o STJ vai julgar as causas de natureza infraconstitucional. Por exemplo, a violação de uma norma processual, não foi permitido ouvir uma testemunha, não foi permitido fazer uma prova técnica
e assim por diante. Era necessário aparecer o dinheiro para aplicar a pena da lavagem de dinheiro. Então são leis infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição, que estão a cargo do STJ. Tá? Sendo que tudo aquilo que se referir à Constituição é pelo STF. E são instâncias autônomas, independentes, e nenhuma está acima da outra, não. Cada uma vai julgar dentro dos seus limites. É óbvio que o STF é a corte máxima, porque presume-se que toda legislação infraconstitucional não possa desobedecer à Constituição. Ficou claro? Entendeu, Serginho? Tá vendo? Muito bem, hein? Que perfeito. Ô doutor, uma coisa importante. O senhor falou que o senhor presidente, ex-presidente Luiz Inácio, tem um monte de processo para ele responder. Sim. Mas digamos que ele possa concorrer à presidência da República e ganhe. E aí? Nós vamos ter um problema bastante grave para o TRE resolver. Porque... Principalmente com relação a essa segunda condenação. Ela fica congelada, doutor? Não, ela não vai ficar congelada, porque o que acontece é que nós vamos ter um caso, por isso que isso tem que ser resolvido antes das eleições. Porque se ele for eleito, tá, e a pena ainda estiver passível de julgamento, você interrompe, inclusive, o andamento no TRF, essa decisão no TRF fica congelada? Vamos supor, vou falar um absurdo aqui. Normalmente se admite um embargo de declaração, mas os advogados poderiam fazer 2 embargos de declaração. Perfeito. Embargos de declaração, um terceiro embargo de declaração, embargos de declaração. Quando isso, tá? E aí você pode ver que nós estamos falando que leva de 1 a 2 meses cada embargo, nós estamos falando aí de um prazo entre publicação e tudo de 6, 7 meses. Já estaríamos quase que nas épocas da eleição sem ter estabilidade da decisão. Uhum. Tecnicamente, não seria algo bonito de algum advogado apresentar embargos de declaração. Mas eu mesmo já tive situações em que eu apresentei 4 embargos de declaração num processo só, num apelo só. E que acabou sendo reconhecido depois no STJ. Uhum. Então, só que, o que poderia ocasionar isso? Se, por exemplo, no meio da decisão desses embargos, aparecerem novas dúvidas e contradições com relação à matéria que está sendo decidida. Aí caberia novos embargos, porque conflitou aquilo que foi dito antes sem o esclarecimento necessário. Então, não será surpresa se, de repente, tivermos o candidato sim com reais possibilidades de concorrer às eleições. Então, mesmo ele condenado em segunda instância, esse julgamento fica congelado durante os 4 anos ou até 8 se ele se reeleger. Enquanto não estabelecer a sentença, não houve o trânsito julgado. É possível de ter sim essa interferência. Agradecer o Sérgio Elvis Rodrigues nos acompanhando, o Márcio Freitas, o Duílio Souza, ele que é acho que é do PCdoB, nos acompanhando aqui, agradecer muito vocês aqui. O doutor Flávio Chopin, nos acompanhando, grande amigo nosso, Jéssica Caroline, publicitária, Marilena, a Neide Sobral Queiroz, Martins, Bruno Puosso, Mascote Billy, Silvio Luiz Oliveira, Júlia Kobashi, Janaína Angélica, Sonali, César Teles, um monte de gente nos acompanha. Agradecer a todos vocês e agradecer também ao doutor Alexandre. Eu espero que ele não demore tanto aqui, viu, Lucas? Para ele voltar aqui novamente, até com essas questões aí interessantes, que no segundo bloco nós vamos falar aqui com a doutora, a arquiteta Magda, sobre plano diretor. E eu tenho umas dúvidas que eu queria tirar com o doutor aqui a respeito de uns terrenos que existem em Guarulhos, que estranhamente foram vendidos de pai para filho, de filho para tia, e aonde era, por exemplo, a rede de trem da Cantareira, tomaram posse. E aí? Então vamos chamar ele também para discutir essa questão. Doutor, obrigado por ter vindo. Poxa vida, o senhor sempre muito simpático com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente, de rever amigos
e alguns até distantes, como o caso do Romualdo, e a gente poder se interagir ainda que de forma cibernética, tá? E apenas mais um detalhe do Lula que acabou passando despercebido. Hoje a defesa dele entrou com habeas corpus, solicitando a suspensão de eventual ordem de prisão, tá? Por quê? Hoje é aquilo que nós falamos, o STF... É uma precaução só ou é medo? Não, é uma precaução jurídica, porque a iminência de ser preso existe. Hoje nós temos no STF 4 votos contra a prisão após a condenação em segunda instância, e temos 7 votos, tínhamos pelo menos 7 votos a favor, sendo que o Teori Zavascki faleceu, vai assumir o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é constitucionalista, o ministro é constitucionalista, tem livros e mais livros escritos a respeito disso, e em termos gerais, entende-se que ele seria contra a prisão em segunda instância, mas vamos ter que esperar o voto dele. O Gilmar Mendes, que era a favor, ele mudou de lado. Hoje ele é contra a posição. Então nós podemos ter até uma surpresa com relação às votações pelo STF. Basta que o Alexandre de Moraes ele mantenha o voto daquilo que ele pregou nos livros dele, de que a condenação somente após o trânsito em julgado. O Gilmar Mendes mantém a posição, ou melhor, a posição modificada de que é contra a condenação. No primeiro julgamento ele foi a favor. E temos aí uma incógnita que eu desafio vamos dizer, a inteligência humana a dizer como que vai ser o voto do Dias Toffoli. Se vai haver voto de gratidão ou se ele vai se abster. Basta ele se abster do voto. Se ele se der por suspeito dessa vez, temos modificado a situação jurídica. Tem muita coisa para rolar ainda. Mas eu não queria acreditar que o STF se sujeitasse a isso. Como jurista, não. Olha, muito obrigado pela oportunidade, Roberto. Isso foi um prazer. Vamos trazê-lo mais vezes aqui. Vamos para um rápido intervalo. Tem o direto da redação. Aliás, o André Siqueira está falando assim: Roberto, boa noite. Aqui no Jardim São Domingos, na região do Taboão, ainda não passou o caminhão da coleta de lixo. Eu vou tentar ligar aí para alguém da prefeitura e trago essa informação depois dos bastidores, tá bom? Abraço. Daqui a pouco voltamos. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado é mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados.
Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087 2520, 4965 1745 ou 96769 4434. Pessoal, todo mundo sabe que Guarulhos está cada vez mais bem abastecida de água, resultado do trabalho da nova gestão do SAAI. Mas não é por isso que pode gastar à vontade. É muito importante que a gente economize todos os dias e evite o desperdício. Então não se esqueça, tome banho mais curtos, lave o máximo de roupa possível de uma só vez, feche a torneira enquanto ensaboa a louça, use balde em vez de mangueira para lavar seu carro e verifique possíveis vazamentos em casa. Assim a água não falta e todo mundo vive com muito mais qualidade. O Sindicargas de Guarulhos oferece a partir de março cursos de inglês e espanhol para os filiados que querem investir na educação e na qualificação profissional. E se você ainda não é sócio, faça a sua adesão e conheça todos os benefícios. Para mais informações, ligue para os telefones 2441-4974 ou 2422-5165. Se preferir, visite a nossa sede na Avenida José Lourenço Neves, número 346, no Jardim Bom Clima. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Seja bem-vindo a mais um Direto da Redação. Confira algumas das principais notícias desta terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos participou hoje do Carnaval de Protesto dos Aposentados. Promovido pelo Sindinap, o desfile protesto, que teve como tema o combate à reforma da Previdência, aconteceu na Avenida Paulista e seguiu até o vão livre do MASP. E a partir de amanhã, a vacinação contra a febre amarela aqui em Guarulhos será ampliada para mais 10 UBSs. Serão elas as UBSs do Jardim Tranquilidade, Jardim Vila Galvão, Jovaia, Presidente Dutra, Marinópolis, Allan Kardec, Inocop, Jaci, Uirapuru e Jurema. Vale lembrar que o agendamento para a vacina começa hoje e é preciso levar um comprovante de residência para efetuá-lo. O projeto Guri já abriu as inscrições para o seu curso de música. O projeto é voltado para crianças e adolescentes que desejam iniciar ou aperfeiçoar seus conhecimentos musicais. Os alunos podem optar por cursos de violão, violino, contrabaixo, saxofone e entre outros. Para mais informações sobre o projeto ou como se inscrever, é só acessar www.gurisantamarcelina.com.br. Chegamos ao fim de mais um Direto da Redação. Até amanhã! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios da TV Guarulhos. Olha, ô Lucas, o pessoal estava perguntando para mim, Lucas, sobre a questão da coleta de lixo. Eu peço para vocês procurarem aí, ó, na matéria do Guarulhos Web,
A coleta domiciliar de lixo será operada por uma nova empresa a partir dessa quarta-feira, dia 31. A partir dessa quarta-feira, dia 31 de janeiro, por meio de um contrato emergencial de 6 meses, a empresa Trail substitui a Quitaúna, empresa que operou a coleta de lixo na cidade desde 1975. Então, coleta de lixo a partir dessa quarta-feira, dia 31, está respondida a questão aí. Bom, pessoal, você sabe que tem algumas coisas, Sérgio, que a gente pensa que não atingem a nossa vida. E a gente só reclama depois que a Inês é morta, né? Que aí já passou tudo, não tem mais como reclamar. Uma coisa que é tremendamente importante e a maioria de nós não sabemos é sobre o plano diretor de uma cidade. E vai ser votado o novo plano diretor, está sendo discutido aí, inclusive no sábado agora vai ter uma audiência pública, já teve uma no Adamastor, vai ter outra agora, que inclusive amanhã o Jorge Tayaro vai estar aqui conversando com nós. Mas hoje eu conversei com o engenheiro Eduardo Henrique Martins e ele acabou gentilmente me apresentando a Magda, que é arquiteta urbanística. Boa noite, Magda. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui. Estou aqui representando a Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Guarulhos, a SEAG, onde eu sou vice-presidente do conselho, e tenho participado com outros profissionais. Nós formamos um grupo também no ano passado, principalmente para discutir o plano diretor. Temos nos reunido semanalmente e também nos reunidos com a prefeitura, participado das audiências públicas, de outras audiências, encontros menores, apresentações de projeto, para que a gente tome conhecimento do plano diretor e também possa opinar sobre o plano diretor, porque antes de tudo, quem constrói, quem desenha são os engenheiros e os arquitetos. Então a gente tem que participar e participar ativamente nessa discussão e nesse processo. E principalmente, nós temos que ser ouvidos, não basta a gente falar. Se ninguém tomar nota do que a gente falou e prestar atenção e colocar também em pauta, olha, isso aqui é interessante, isso aqui é uma visão de quem está vivendo isso todo dia na cidade, assim como os empresários, os empreendedores e a grande população que mora, porque uma cidade não é feita nem só de empresa, nem só de indústria e nem só da população, é o conjunto. E o plano diretor é exatamente disso. Diretor, ele dá a direção. O plano diretor, ele não é O que é um plano diretor para a pessoa mais simples, Magda, entender? E qual a importância para o seu José que está nos vendo, para o Jamilson Santos, lá do Jardim Acácio, para a Maria José, que é aqui do Continental, o Alceu, que é do Tabuão, o Cláudio Palermo, o Eliezer, o Antônio. Qual a importância para eles de um plano diretor bem feito, bem discutido? Então, o plano diretor, né? Coloquei ali o plano diretor, vai dar a direção. Um plano diretor, ele determina como que essa cidade vai se movimentar, quais são os planos para ela. Um plano diretor, normalmente, ele é feito para 10 anos. Então, nós tivemos um plano diretor já há bastante tempo, há mais de 14 anos. Então, você faz o plano diretor prevendo o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. Hoje, tudo é muito dinâmico, todo mundo... Mas uma cidade, um crescimento da cidade, ele tem que ser planejado com antecedência, que, infelizmente, é uma coisa que a gente não tem feito aqui em Guarulhos. O último plano diretor, ele estabeleceu metas, ele estabeleceu planos, mas ele não foi seguido à risca. Nós tivemos um boom imobiliário na cidade, a gente tem acompanhado. Quem mora aqui, eu moro aqui desde 1979, nós conhecemos alguns prédios na cidade. Hoje a cidade se adensou com prédios, se adensou em todas as direções. Hoje em dia nós temos o lado do Bom Sucesso, Pimentas, todos esses bairros que você citou, todas as pessoas. Aqui na Vila Galvão é outro lugar hoje em dia, o Bom Sucesso, o Parque Continental, todas essas pessoas, elas estão envolvidas no plano diretor. Por quê? O que se pensa no plano diretor? Grandes avenidas, o tracejado da cidade, para que lado ela vai querer crescer. A cidade ela não pode crescer mais em direção à Serra da Cantareira. Nós já encostamos no parque estadual, nós não podemos passar dali. O Rodoanel ele funciona hoje como um limitador da cidade. Então ali tem que se pensar o quê? Em zona de amortecimento, uma área de transição em que você ainda tem chácaras, mas a cidade já encostou ali e dali para trás não pode passar. Perfeito. Então o plano diretor é isso, estabelecer metas,
nós precisamos, nós perdemos muitas indústrias nos últimos anos, né? Por problema de gerenciamento, por problemas de crise, mas perdemos o foco grande que era a indústria em Guarulhos, né? Nós não somos só o aeroporto, não somos só transportadoras, e nem só uma cidade dormitório, como muitas pessoas falam. Não, hoje em dia Guarulhos é uma das maiores cidades do mundo. E a gente tem que planejar essa cidade para que ela cresça dessa maneira. Indústria, moradia, serviço público, que a gente não precisa sair daqui para ir para São Paulo para ter nada. Olha, eu só quero registrar aqui, o César Teles está dando boa noite para nós, Janaína Angélica Gomes, a Silvia Helena, ela vai viajar para a Europa de novo. Que chique essa mulher, viu? Demais. Sonali Cavernaghi, boa noite, boa tarde, de Umuarama, Paraná. Olha que beleza, hein? Meu Paraná querido. Jane Maria, vai ter o tema do plano diretor de Guarulhos? Sim, nós estamos discutindo, Jane. A Jane quer alguma pergunta? Manda para ele, que nós já falamos agora. A Neide Sobral está perguntando sobre a empresa Quitaúna. Bom, ela saiu e agora é outra empresa e começa a trabalhar nessa quarta-feira, dia 31. Marilena Otaviano Marques da Silva, aborda amanhã o aumento dessa tarifa diferenciada de R$ 4,30 e R$ 4,70 no dinheiro. Isso é inconstitucional, um absurdo. O povo está sendo desrespeitado e não aceita essa decisão do prefeito. A Marilene passando essa informação. Também está falando sobre a qualidade de água, pois estamos passando mal bocados aqui na cidade. Eu vou trazer inclusive o pessoal lá do SAAI para falar sobre isso daí, certo? Lúcia Freitas, e no São João, quando vai distribuir senhas para vacina? Foi na segunda e disseram que só segunda que vem. É verdade, a informação que eu tenho é essa, e tem pouquíssimas vacinas. Eles estão pedindo mais vacina para o governo do estado. O problema é o seguinte, que o governo do estado parece que ele determinou 250 mil pessoas, alguma coisa assim. E em Guarulhos já foram quase 500 mil pessoas vacinadas. E o governo do estado acha que já é o suficiente, entendeu? O doutor Sérgio pediu 1 milhão de vacinas. E o doutor Sérgio já pediu 1 milhão de vacinas, mas não chegou ainda. O Roberto Franco, hoje o lixeiro não passou aqui na rua Lázaro de Almeida Campos, que é o Parque Micail 2. Ô Roberto, quinta-feira retorna as coletas de lixo aqui. A Jane fala, meu nome é Jane Maria. Ô Jane, a Neide Sobral fala que o esposo dela trabalha na Quitaúna há 2 anos, até que veio essa notícia que teria a troca de empresa. Quem garante que os trabalhadores, após 6 meses, essa nova empresa permanecerá ou haverá mudança? O presidente do Sindicato dos Condutores, o Maurício Brinquinho, esteve na empresa, na Quitaúna, e parece que fizeram um acordo com a nova empresa para que esses funcionários não sejam mandados embora, mesmo porque já tem experiência, né? Já otimizar mesmo e já transferir todos para a nova empresa. Vamos torcer e vamos cobrar isso também do presidente do Sindicato dos Condutores, Maurício Brinquinho. Estamos conversando aqui com a Magda, ela que é arquiteta urbanística, e estamos conversando aqui um pouquinho sobre o plano diretor. Ô Magda, em Guarulhos aconteceram uns absurdos. Eu cheguei a falar com o Garrose, com algumas pessoas, que alguns prédios foram liberados, né? E parece que não fizeram um plano de impacto de vizinhança. Eu sempre perguntava, gente, tem um monte de torre aqui, alguém está trazendo mais água para essa região? Alguém está trazendo mais energia? Alguém pensou na retirada do esgoto, né, desses apartamentos? Ali, por exemplo, onde havia aquela empresa de cimento, esqueci o nome dela, a Votorantim, ali só tinha fábrica. Hoje tem 10 torres lá, sei lá quantas torres tem lá, com centenas e centenas de famílias. Esse plano diretor também regula esse tipo de coisa, para que não haja esse tipo de loucura, ou que um prefeito comece a liberar terreno só para aumentar imposto e não pensar nas consequências? O que acontece? O plano diretor é exatamente isso. Só que, infelizmente, a gente está correndo atrás, né? A cidade já cresceu, nós temos hoje a cidade toda tomada,
e ela tem que ir muito para crescer ainda, lógico, mas o plano diretor é exatamente isso. Ele estabelece principalmente as metas de crescimento. Para que lado a cidade crescer, esse norte. Então, você vai aumentar a Avenida Guarulhos, por exemplo, a quantidade de conjuntos que você tem lá. Só que hoje em dia tem pessoas que estão para sair de um condomínio da Avenida Guarulhos, leva 15 minutos para conseguir acessar a Rua Santa Isabel, do Copoúva. Teve que mudar de mão, porque foram colocados 4 conjuntos de torres. Antigamente você levantava um prédio, são 4 conjuntos de torres. Então, o plano diretor é exatamente isso, vai se fazer esse crescimento, direcionar esse crescimento para determinados bairros que ainda não tem que primeiro pensar água, luz, esgoto, todo esse trabalho para valorizar aquele terreno. Então existe dentro desse plano que foi apresentado nas audiências públicas, exatamente isso. Determinados lugares que vão ter essa valorização do crescimento. Então, você primeiro estudar esse local. O plano diretor, ele não estabelece, vamos pegar a Avenida Timóteo Penteado e modificar o traçado dela. Não, o plano diretor, ele estabelece uma zonas de crescimento, e depois, leis complementares, a lei de zoneamento, que é muito importante em Guarulhos, e é uma lei que constantemente ela é desrespeitada, modificada por interesses escusos ou que a gente não conseguiu compreender, né? Ou a gente compreendeu talvez. A gente compreende. E esses interesses, o zoneamento não pode ser tratado dessa maneira. O zoneamento, para quem não sabe, é aquilo que determina que na sua rua, no seu bairro, só pode ter residência. Hoje em dia nós temos pouquíssimas ruas em Guarulhos que ainda só podem ter residência. Ou então que a sua zona onde você mora, ela é mista, quer dizer, pode ter indústria de baixo impacto, vai ter comércio, vai ter posto de saúde, vai ter residência também. Ou então ela é uma zona industrial, como nós temos na parte de Cidade Jardim Cidade Cumbica. Isso. Que é industrial, então você não vai poder ter residência. Nós temos a zona aeroportuária hoje em dia, o próprio nome das zonas eles vão mudar também depois desse plano diretor. Mas a zona aeroportuária, ela é uma área onde você só pode ter comércio, não pode ter residência. Então muitas vezes a pessoa compra um terreno e não sabe disso. A gente, como arquitetos, engenheiros, muitas vezes nos deparamos com isso. Um cliente procura a gente, olha, eu comprei esse terreno aqui, vou montar tal coisa. Quando você vai fazer o levantamento, e muitas vezes esse levantamento não é rápido, infelizmente o serviço da prefeitura nesse ponto, nós estamos ainda devendo até para Osasco, tem um sistema mais rápido de informações, você vai falar, não, ali é uma zona aeroportuária, você não vai fazer a sua casa, ou não, essa área aqui é estritamente residencial ou mista de baixo impacto, e você não pode fazer a sua empresa aqui, que tecnicamente, por causa do KNAI que utilizou, ela é chamada de indústria também, como, por exemplo, uma fábrica de papinha de bebê que não pode se instalar num lugar e ao lado tem uma padaria que não entra como indústria e que tem máquinas ligadas do ar-condicionado, gerando o dia e noite. Então, essa parte, o zoneamento é muito importante. Então, não adianta fazer o plano diretor, fazer todo bonitinho e numa terça-feira à noite ter uma votação na Câmara e mudar o zoneamento numa determinada área. Depois eu vou perguntar se existe uma forma de colocar tipo uma cláusula pétrea, que não dá para mudar. Vamos lá. A Paula Bularmark, olha, será que era Bularmark? Chique, né? A Bidu está nos acompanhando aqui, obrigado. Deixa eu ver aqui, tem umas questões interessantes. O Luiz Roberto Abraão nos acompanhando, Vlabi Esquivinato nos acompanhando. Me perguntaram aqui, o André Siqueira, gostaria de saber se vai ter audiências públicas e quando o plano diretor vai ser colocado em prática. As audiências públicas já estão acontecendo, inclusive amanhã eu vou trazer aqui o secretário e eu vou pedir para ele passar toda essas datas. Tem uma agenda pronta já. A Jane isso é legal, o pessoal acompanha, fala que eu errei de novo o nome dela. É Jane Marta, Roberto, não é Jane Maria, Jane Marta. A Maria Gabriela Mas, ela escreve assim: a sociedade civil precisa participar e tomar conhecimento da minuta do plano diretor. Acreditamos que a prefeitura deverá retomar as reuniões para apresentação da minuta, bem como criar um novo cronograma para os sábados e divulgar nos locais
onde a população circula. Exemplo, totens, UBS, escolas, rede fácil de atendimento, mídia social. Falta a participação popular. Com Maria certeza. Gabriela. Então, o que acontece? Até o Tayar vem aqui amanhã, e o Tayar, ele entrou agora, é o secretário do governo CUT, ele é da CE, ele tem trabalhado muito bem com a SDU tem modificado algumas coisas, inclusive mudou de lugar também, está atendendo onde era o SAI, e um excelente secretário. Só que essa parte do plano diretor, quando ele entrou, a apresentação, essa minuta que a Maria Gabriela está comentando, ela já estava pronta. E durante o ano passado inteiro, nós insistimos para que a gente pudesse tomar conhecimento da minuta e conversar sobre ela antes dela se tornar um documento pronto. Porque a gente, de novo, é importante que a população, que o industrial, que os empresários, que as pessoas que pensam em Guarulhos, os arquitetos, os engenheiros, conversem antes das ideias estarem no papel. E não depois que está tudo pronto, olha, aqui está a minuta, nós vamos conversar sobre ela. Aí você fala, bem, vamos colocar alguma coisa sobre o zoneamento? Ah, não, mas a gente já determinou isso. Foram determinadas coisas nessa minuta do plano diretor, que agora nós estamos discutindo. Por exemplo, determinação de... vem lá da Conferência das Cidades, o uso social da cidade, a cidade como um bem para todo mundo. A cidade é para todo mundo. A cidade não é que nem a gente fala dos terrenos que desaparecem, os terrenos que são comprados, os usos... como é que você falou dos campeão fraudulento? Suspeitos. A cidade é para todo mundo. Então, esse é legal. Só que, por outro lado, nessa minuta do plano diretor, está se determinando assim... terrenos com mais de 1.000 metros quadrados que não estejam sendo utilizados, não está construído. Você tem um terreno, sua família tem um terreno de mais de 1.200 metros quadrados, não está sendo utilizado. Ele está numa área que está cada vez mais valorizada. Já tem a UBS, já tem a escola, tem asfalto, tem esgoto, e aquele terreno está valorizando. A hora que vender para fazer uma torre, para fazer um conjunto, aquele terreno está valendo muito. A prefeitura vai impor para que esse proprietário fala, olha, esse terreno aqui, você vai fazer o que com ele? Ah, não quero fazer nada. Ah, então tá bom. Então você vai pagar o IPTU mais caro. Sim, aí vai aumentar o IPTU. No ano seguinte, aumenta de novo. Em 5 anos, ele tem que apresentar um projeto, aprovar um projeto de que ele vai construir ali, que ele vai utilizar o terreno, ou então em 5 anos, ele vai perder esse terreno. A prefeitura vai ter o direito de compra sobre esse terreno e vai pagar com título precatório. Então isso é uma coisa que... é interessante, mas tem que ser melhor discutido, sabe? Por que 1.000 metros? Quais as áreas? Quais as zonas? Eu tenho uma chácara, Guarulhos hoje não tem área rural. Toda a zona de Guarulhos é urbana. Absurdo. Então, se eu determinar que qualquer terreno com mais de 1.000 metros em zona urbana, eu vou pegar todas as chácaras do Recreio São Jorge. Perfeito. Então, se eu tenho a minha chacrinha, já não... E assim são vários outros. São terrenos que eles querem grafar, isso também é interessante, mas não tanto, grafar todos os terrenos desocupados, terrenos que a prefeitura tem essa opção de compra, né? Como área de interesse social. É verdade. Bom, nosso tempo já estourou. Ah, que pena. E a gente tinha tanto assunto aí. Deixa eu só registrar aqui rapidamente, o Rodrigo Bareia. Boa noite. A gente vê muita dedicação dos técnicos da prefeitura para a elaboração do plano diretor, mas pouca vontade política para colocá-lo em prática. Nós vemos outros planos, como o de resíduos e saneamento, mas pouco sai do papel. Como podemos fazer para pressionar os governantes para a sua execução plena? Abraço para a Magda. Rodrigo, vamos ter que trazer a Magda aqui outro dia. O nosso tempo estourando. Aqui está perguntando também sobre a outorga da Noronha. Ah, nem chegamos. Vamos deixar o Tayar vir amanhã e depois eu venho de novo. Exatamente. Fazemos uma pergunta da outorga onerosa para o secretário. Luiz assim Roberto, é verdade. Nós teremos os dois lados, porque a prefeitura tem um lado e nós, como empreendedores, arquitetos, nós temos outro lado, né? Então eu achei bem interessante isso. Pessoal, obrigado pela audiência. Amanhã das 13h30 às 14h30 tem reprise desse programa. Então vamos curtir também amanhã a nossa reprise. Compartilhe com os amigos. Já que a Guarulhos nunca vai ter uma TV aberta, grande assim, então vamos fazer das redes sociais a nossa rede de informação e da TV Guarulhos também a nossa
TV da cidade de Guarulhos. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Magda. Boa noite, Roberto. Muito obrigado por permitir que a gente traga a palavra do outro lado para cá. Até o próximo programa.